Oi, oi, meu povo! Que coisa boa ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre depoimento, mais um gênero textual de redação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque se esse vídeo vai lhe ser útil, com certeza tantos outros também serão. E se não é a sua primeira vez por aqui, se você continua aqui firme e forte, muito obrigada pela sua colaboração. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, que isso tudo ajuda muito os nossos vídeos a chegarem para outras pessoas também. Normalmente, quando nós escutamos essa palavra depoimento, nós lembramos aí de algo voltado para o meio jurídico, de um gênero textual que nós não produzimos com muita frequência, algo um pouco mais distante da nossa realidade, mas não é bem assim que acontece, não. Nós fazemos depoimento o tempo inteiro no nosso dia a dia. O depoimento é aquele texto narrativo que vai servir para garantir a expressão da verdade e também para preservar a memória. Quando eu dou o meu depoimento, eu dou um relato verídico, eu garanto que a verdade seja dita e eu também preservo a memória daquela pessoa que viveu. Então, se eu estou dando depoimento da minha vida, eu estou fazendo com que essa memória seja perpetuada. Quem aqui nunca escutou relatos de vida dos mais velhos, dos pais, dos avós, e que muitas vezes nós acabamos recontando essas histórias para outras pessoas? Isso é preservar a memória, é garantir que aquela verdade que o outro viveu seja perpetuada, seja expressa. Então, o depoimento nada mais é do que um relato de experiência vivida. E se é uma experiência vivida, ela vai ser escrita em primeira pessoa, porque a pessoa que viveu aquela experiência é que vai relatar. E esses relatos de experiência acontecem no nosso dia a dia o tempo inteiro. Tenho certeza que vocês já ouviram os pais de vocês contando como era difícil ir para a escola, como hoje em dia tudo é mais fácil. Antigamente era tão difícil fazer tal coisa. Antigamente, quando se ganhava, sei lá, uma caixa de lápis de cor. Minha mãe conta muito essa história. Ganhou uma caixa de lápis de cor e aquilo ali era emocionante, porque não tinha e tal. Então, isso que os pais de vocês fazem pode sim funcionar como depoimento. Inclusive, eu vi vários vídeos com essa temática no TikTok. Eu até trouxe um aqui, eu uso esse na minha sala de aula, mas eu não posso exibir aqui no canal porque ele já está no YouTube. Eu posso deixar o link aí para vocês, assim como outro vídeo que aparece aqui no meu slide também. Mas esse tipo de narrativa, ela é considerada como depoimento porque eu não estou contando essa história só por contar, eu não estou relatando por relatar. Eu estou contando a minha experiência no sentido de ajudar outras pessoas. Então, quando alguém chega para você, você está lá desmotivado, não quer ir para a escola, e o seu pai ou sua mãe chega e fala assim: ah, você tinha que ver como era antigamente, quando eu ia para a escola era tão difícil, hoje em dia é tão fácil e você não dá valor, etc. Aquilo que os pais de vocês fazem é com o objetivo de fazer com que você enfrente a sua realidade com mais facilidade. Então, o depoimento tem essa característica, seja no sentido de motivar a pessoa, ou até mesmo lá no sentido jurídico, com o objetivo de ajudar com que a verdade seja comprovada. O depoimento não é um texto que tem uma estrutura muito formal, muito rígida, com parágrafos específicos para temáticas, etc. Vai ser um texto um pouco mais livre, mas que eu preciso preservar algumas características. Se é um texto narrativo, ele normalmente vai ter personagem, espaço, tempo, narrador, um enredo. Eu vou desenvolver aquilo que eu estou contando, né, com início, meio e fim, etc. Então, essas características de narrativa, as básicas, eu vou manter aqui. Precisa ter um clímax? Não, aí também não, né? Porque aqui vai ser uma história verídica. E na vida, na realidade, nem tudo tem clímax, nem tudo tem um desfecho bonito, nem tudo vai ser cheio de aventura. Então não precisa ter todos os elementos da narrativa, mas os básicos sim. O narrador do depoimento, ele é um narrador personagem, protagonista e é o autor do texto.
Normalmente é assim que funciona. Sempre vai ser assim? Não, porque existe um tipo de depoimento em que o narrador não é o protagonista. Nós vamos ver esse tipo daqui pra frente. E eu vou chamar esse narrador de depoente, a pessoa que está depondo, que narra a sua própria história, ele é o autor daquela história. Normalmente vão predominar os tempos verbais do pretérito, mas também posso usar alguma coisa de presente, por exemplo, quando eu digo que antigamente era tão difícil ir para a escola, que eu tinha que pegar dois transportes, etc. E que hoje em dia eu sou uma pessoa assim, 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 eu vou usar aí os dois tempos, né? Tanto pretérito como presente. Normalmente é assim que funciona. Pode ter outros? Pode, gente. Mas o predomínio é do pretérito e do presente. Esse texto vai ser um texto descritivo, sem excesso de informação, tá? Ele é um texto narrativo, sim, mas ele tem elementos de descrição, mas sem exceder. Se eu vou descrever, por exemplo, um acidente que eu presenciei e eu vou depor a favor da pessoa que eu julgo que não teve culpa no acidente, eu vou descrever o que eu vi, mas sem exceder, sem falar, fulano estava com a roupa de tal cor, nessa hora eu estava saindo do banco e eu tive um probleminha no caixa eletrônico, etc. Esses detalhes não importam, tá? Então eu preciso descrever, mas sem exceder aí a informação, sim? Nós temos dois tipos básicos de depoimento. Um deles vai ser o pessoal. E quando eu falo em depoimento pessoal, eu estou falando daquele que o autor viveu o que está narrando. E eu tenho o depoimento testemunhal. Nesse aqui, o autor narra o que viu outras pessoas viverem. Então, nesse caso aqui, o narrador não é protagonista, tá? No caso do testemunhal, ele não é o protagonista, porque ele está narrando a história de outras pessoas, como o exemplo do acidente que eu dei, né? Se eu presencio um acidente e eu estou narrando o que aconteceu, o foco não é na minha vivência, mas naquilo que eu vi acontecer ali ao longo do acidente, tá? E dentro desses grupos de pessoal e testemunhal, existem vários outros tipos de depoimento, como por exemplo o jurídico, que é aquele que eu testemunho em juízo, né? Eu tenho que dizer a verdade, nada mais que a verdade, etc. O motivacional, que é aquele que as pessoas fazem com o intuito de fazer com que a verdade que eles viveram inspire outras pessoas. O depoimento de cliente, hoje em dia é muito comum que as marcas busquem clientes satisfeitos para fazerem o seu depoimento, dizendo como foi a experiência de compra naquela loja, etc., como uma forma de publicidade. Ele também pode aparecer em vídeo, como por exemplo nos documentários. É muito comum que em documentário, principalmente se tratando de pessoas famosas e tal, apareçam depoimentos de pessoas, né, que viveram com aquela pessoa, etc. Entre vários outros, tá? Existem muitos tipos de depoimento. Aqui no final eu trago um videozinho que normalmente eu utilizo em sala de aula. Vou deixar o link dele aí na descrição para você assistir e me dizer que tipo de depoimento é esse, tá? É um depoimento aí do Rick Chester. É interessante o que ele conta aqui, então vão lá, assistam, voltem aqui e me digam que tipo de depoimento é esse. Deixo esse desafio para vocês, tá bom? Espero que tenha sido útil. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijos!